Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre o que é democracia, sobre o que é cidadania, conteúdos que são fundamentais, tanto aqui no estudo da sociologia, como nas nossas próprias vivências dentro de um coletivo que é esta sociedade, tá certo? Então, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. A gente vai responder aqui várias questões sobre esse conteúdo. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal, fala aqui comigo no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, ó. Eu estou vendo que o Ariel já está aqui. Olá, Ariel. Os polos que também estão aqui online, vão falando comigo, a galera de Guaribas, a galera de Palmeira, de Uruçuí, manda um oi aqui no nosso bate-papo, lembrando que a melhor ferramenta que a gente tem para que vocês consigam participar da aula, para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Estou aqui esperando vocês. Olha aí, a Vitória Marques. Olá, Vitória. O pessoal de Palmeira, que também já está aqui comigo. Vão falando aqui, tá certo, gente? Hoje a gente vai responder muitas questões e eu vou fazer isso junto com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, dia 6 de julho, nossa última aula do semestre. Eu sei que vocês já estão aí ansiosos por esse momento de férias. Eu também estou. Então, hoje a gente vai fazer aqui uma super revisão para que a gente feche o nosso primeiro semestre, beleza? Então, bora lá. Olha aqui, cidadania refere-se a tudo aquilo que está relacionado aos direitos e deveres de uma pessoa ou povo num território. Então, a gente aprendeu que a cidadania ela é fundamental. A cidadania ela fala dos nossos direitos e é por isso que a gente precisa ter consciência quais são eles, porque se eles não forem colocados em prática, a gente precisa reivindicar. Então, nós temos a cidadania política, que é o quê? A cidadania política é a garantia de direitos à participação política das decisões de uma nação. Então, a gente tem o direito ao voto, né, em ditaduras, como aqui no Brasil, que a gente teve ditadura do Getúlio Vargas, né, do Estado Novo, de 1937 até 1945. A gente teve ditadura militar de 64 até 1985, em que a gente não pôde votar. Então, se a gente não vota, a gente não está participando das decisões políticas do nosso país. Então, é claro que nós temos os nossos direitos políticos negados. Ninguém quer isso, né? Todo mundo quer participar da política, né? Participar votando em quem você acredita que vai ter capacidade para poder fazer uma boa gestão. Afinal de contas, essa pessoa ela vai te representar, ok? Todo mundo também tem direito de ser votado, de participar de organizações em sindicatos e movimentos sociais. Cidadania civil é a garantia de direitos relativos à liberdade, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de credo e outras liberdades individuais, né? Isso é uma cidadania civil. Eu posso me expressar, né? Mas lembrando, gente, que quando muitas vezes, principalmente nas redes sociais, a gente vê as pessoas aí com comentário machista, intolerante, racista, homofóbico, e aí a pessoa ela diz assim: ah, é minha opinião. Se é minha opinião, posso dizer o que eu quero? Não. Não é porque é sua opinião que ela está correta. Não quer dizer que é porque é sua opinião que você não está ofendendo ninguém. O nosso direito vai até um limite, que é a liberdade e o direito do outro. Então, a gente também precisa se ligar nisso, tá bom?
Porque a nossa liberdade de expressão é a gente expressar nosso posicionamento político, a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, ok. Mas a gente não pode, né, ultrapassar, né? A gente não pode ir lá na internet ou na vida pessoal, na vida real, e aí, não, na vida real não, porque a internet também é a vida real, né? Só que no espaço virtual. Então, deixa eu reformular. A gente não pode agir tanto presencialmente ou no meio virtual, ofendendo as pessoas, né? Com comentário racista, homofóbico, xenófobo, preconceituoso e dizer, olha, é minha opinião. Claro que não. É preciso respeitar o outro. Outra cidadania é a social. Essa aqui, gente, é a base. A cidadania social é o respeito aos direitos humanos, ao direito ao trabalho, à alimentação, à moradia, ao lazer, à saúde, à educação. Isso aqui é a base da cidadania. Não tem como a gente falar de direitos humanos, de cidadania, se a gente não está falando da base, né, que é o direito ao trabalho, à alimentação, à saúde, ao lazer, à educação. Somente assim é que, de fato, a gente vai estar vivendo dentro de uma democracia. Né? Isso é interessante, pensar que a democracia é um termo grego, né, que a gente entende que é o poder que emana do povo. Então, é o poder que está concentrado nas pessoas que ocupam aquele país, aquela nação. Tá certo? Mas aí um ponto que eu quero que vocês se liguem aqui, gente, é que muitas vezes a gente entende que democracia é apenas quando eu estou participando de um processo eleitoral e eu posso votar, mas não. Democracia é no cotidiano, é no dia a dia. Democracia tem a ver com as pessoas serem respeitadas dentro de um país, independente da sua cor, do seu gênero, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua idade, da sua nacionalidade, da sua etnia, da sua condição econômica. Então, isso é democracia. Todas as pessoas, elas são iguais, né? Elas devem ser tratadas de uma forma igualitária, de uma forma justa. Beleza? Então, a democracia, ela tem como princípios fundamentais, olha aqui, Uruçuí, liberdade do indivíduo perante, né, os representantes políticos, o Estado. Então, eu tenho liberdade. O Estado, ele organiza e administra um território, mas eu sou indivíduo, eu tenho as minhas liberdades individuais. A liberdade de expressão, da vontade política, a ideologia que você quiser seguir, a liberdade de imprensa, o acesso à informação, isso tudo é democracia. A mídia, a imprensa, ela não pode ser censurada, né? Então, percebo que democracia e ditadura é o oposto uma da outra, porque na ditadura as pessoas são perseguidas, os seus direitos são cassados, você não pode votar, não pode participar de movimento social, de sindicato, a imprensa, o jornalismo é censurado, o teatro, o cinema, a música são censurados. Então, a democracia é completamente o contrário. A gente tem liberdade de expressão, de acesso à informação. Isso é democracia, tá certo? A galera que está perguntando até que dia que as aulas vão, a aula, gente, ela vai até o dia 12 de julho, que é até a próxima terça-feira. E aí as provas são no dia 14, no dia 13 e no dia 14. Então, fica ligado, porque dia 13 tem prova aí, tá certo? Já enviei as provas, tá certo? E aí, isso aqui é até uma revisão para a prova de vocês, porque eu coloquei muita democracia e muita cidadania lá. E a gente vai responder aqui algumas questões. Então, vai ser fundamental, tá certo?
Olha, então a possibilidade de participação direta na política através de movimentos sociais é a principal característica da democracia participativa. Eu preciso participar das decisões políticas. E quando algum direito meu não estiver sendo respeitado, não estiver sendo colocado em prática, que eu também possa reivindicá-lo. Porque lutar não é crime, como já diz o cartaz. Para que possa existir uma democracia de fato, a sociedade ela precisa estar envolvida nessas questões. A gente precisa se movimentar, porque como eu já expliquei, direitos que a gente foi conquistando ao longo da história, nada nos foi dado. Foram conquistados. Se hoje eu voto enquanto mulher, é porque outras mulheres antes de mim tiveram que lutar para que a gente pudesse garantir esse direito. E olha que aqui no Brasil o voto não tem nem 100 anos. O voto feminino ele foi legitimado na Constituição de 1934, lá durante o governo do Getúlio Vargas. Tá certo, gente? Inclusive, vocês estudaram isso, porque eu vi o plano, né, da terceira série de História e estava lá, Getúlio Vargas, no terceiro ano. Não é? Então, se liga, é um conteúdo fundamental. É um conteúdo que está no Enem há muito tempo também, tá certo? E olha, gente, esse conteúdo aqui é conteúdo do Enem, tá certo? Ó, exemplos de movimentos sociais ao longo da história e que são fundamentais para uma democracia. Então, nós temos os movimentos feministas, o movimento negro, o movimento do sem terra, teto, o movimento operário, o movimento dos atingidos por barragens, movimentos em defesa dos indígenas, movimento em defesa da população LGBTQIAP+, né? Mudou já, eu nem coloquei. Então, são muitos movimentos sociais, porque de fato o Brasil apresenta muitas desigualdades sociais. Então, isso aqui é fundamental, né? Muitas vezes esses movimentos sociais, eles são estereotipados. As pessoas que participam de forma direta são discriminadas, porque falta consciência política, né? Então, é fundamental que a gente consiga compreender isso aqui, que os movimentos sociais, eles são fundamentais para que possa gerar uma mudança dentro da sociedade que a gente vive. Ok? E qual é a relação com cidadania e democracia? Gente, a cidadania, como a gente viu, tem uma relação direta com os direitos. E os direitos, eles só existem porque existe democracia. Se a gente começa a viver uma ditadura, os nossos direitos políticos, eles são interrompidos. Então, acabou. Não existe cidadania política, né? Então, por exemplo, um fato marcante que elevou a cidadania ao que a gente conhece hoje foi a Carta de Direitos da ONU, de 1948. Lembra que eu comentei aqui que durante o século XX o mundo passou por duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra, de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra, de 1939 até 1945, em que hoje a gente fala de uma média de 60 milhões de pessoas que morreram nessa guerra. A gente fala de um período em que mais de 6 milhões de judeus morreram dentro dos campos de concentração, em que pessoas que eram contra a ideologia nazista foram assassinadas. A gente tem um caso aqui de mulheres, né, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas que eram comunistas, pessoas que eram contra a ideologia nazista. Essa galera inteira foi assassinada nos campos de concentração da Alemanha nazista. Então, a gente precisa compreender que essas pessoas elas deveriam ter seus direitos garantidos, né? E foram simplesmente assassinadas dentro de um campo de concentração. Então, o mundo fica, epa, como assim? Não tem como, a gente precisa resolver. Precisa ter uma declaração internacional. Os direitos, eles são universais. Então, eu vivendo no Brasil, em qualquer lugar do mundo, eu preciso ter o meu direito enquanto ser humano
respeitado, tá bom? O Ariel tá perguntando aqui o que é o racismo, né, Ariel? Tá aqui, né? Olha, o racismo é quando tu coloca uma etnia, uma raça como inferior. Então, quando a gente diz que é o racismo, quem é que sofre racismo são as minorias. No Brasil, quem é que sofre racismo? A população negra, por exemplo, porque a gente teve mais de 350 anos de escravidão. Durante esse período foi legalizado, legitimado você escravizar, bater, torturar, colocar uma pessoa para trabalhar e não pagar nenhum salário para ela. E aí o racismo, a gente diz que ele é estrutural no Brasil. É a minha negação de direitos a uma pessoa simplesmente por ela ser preta, por ela ser não branca, né? Então, racismo, a população indígena também sofre. As pessoas que são asiáticas aqui no Brasil, que são, né, amarelo, a gente é uma situação de racismo. E aí, por que a gente diz que o racismo no Brasil ele é estruturado? Porque a gente vem de um Brasil escravocrata. O que isso significa? Durante, gente, até hoje a população negra no Brasil ela é a maior, né, em questão de habitantes. E durante o Brasil, no mais de 350 anos de escravidão, a maior parte da população era negra e era escravizada. Existiam mais pessoas escravizadas no Brasil do que pessoas livres, gente. Então, a escravidão, ela é uma quebra absoluta de direitos humanos. Então, eu não posso discriminar ninguém pela sua cor, pela religião, pela idade, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, pela questão econômica, beleza? Isso aí é a gente respeitar o outro. E por que eu digo que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo? Porque de acordo com o IBGE, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com o Mapa da Violência, o Brasil é um dos países que mais mata a população negra. Tá certo? É a população que está menos nas universidades públicas, é a população que é mais presa dentro do Brasil, é a população que está dentro das periferias. Então, é um ponto que a gente precisa refletir, e para que a gente possa viver dentro de um país justo, o racismo precisa acabar. Ok, beleza? Olá, Domingas, de Souza Borges, boa noite, como é que você está? Para quem, né, já me perguntaram, eu vou repetir aqui, a galera que está querendo saber até que dia que vai as aulas, irão até o dia 12 e no dia 13 tem prova, ok? E dia 14 tem recuperação. Então, se liga, estou fazendo revisão aqui. Então, nós já discutimos aqui sobre os direitos, sobre os deveres da população dentro de uma sociedade. Então, a gente está falando dos direitos, nós já vimos, vamos aqui falar dos deveres, né? O voto eleitoral, você precisa ser uma pessoa ética, cumprir as leis, senão você vai ter a sua liberdade aí, né, negada. Você precisa a ideia de educar e proteger os seus semelhantes, proteger o meio ambiente, cuidar dos espaços públicos e do patrimônio histórico. Então, esses aqui são alguns dos nossos deveres, né, gente? Então, agora nós iremos aqui responder, pegar esses 20 minutos aí finais para a gente poder responder algumas questões aqui sobre cidadania, democracia, direitos humanos, ética. Então, quero que vocês respondam aqui junto comigo, porque aí sim eu vou saber se vocês estão entendendo ou não o nosso conteúdo, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira questão. Diz assim: a cidadania é um conceito que possui diversos significados, em geral relacionados com a participação sujeito-cidadão dentro da sociedade e a relação com seus direitos e deveres. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Então, letra A.
a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. E aí, vocês acham que cidadania é isso, gente? Cadê vocês aqui no nosso bate-papo? Apareçam aqui para que a gente possa discutir. Então, a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado, não. Cidadania é sobre a garantia de direitos. É claro que eu posso responsabilizar o Estado quando um direito não está sendo colocado em prática. Mas dizer que cidadania é isso é falso, né? Somente isso. Então, a letra A, ela está o quê? Falsa. Letra B, a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Olha aí, a gente falou sobre isso, né? Olha, a questão já está te dizendo que ela possui diversos significados. Então, a cidadania são os direitos políticos, em que eu posso votar, ser votada, participar de sindicatos e de movimentos sociais. A cidadania, ela é civil, porque eu tenho liberdade de expressão, liberdade de credo, eu posso me locomover dentro do Brasil sem eu ser impedida por isso. E a cidadania é uma junção de direitos sociais, porque é o meu direito à moradia, trabalho, educação, saúde. Então, percebo como tudo está relacionado. Alternativa verdadeira, letra B. Vamos ver aqui, letra C, o direito do cidadão de agir livremente na sociedade. É uma cidadania civil. Você tem o direito de, viver livremente. Mas e aí? Tu tem o direito de agir livremente. Cidadania é só isso, Palmeira? É só isso, Ariel? Claro que não. E aí eu tenho o direito de agir livremente. Aí então eu posso matar uma pessoa? Ah, é meu direito. Eu posso matar? Pode, tu deve fazer isso, entra a questão da ética, né? Então, o direito da cidadania, e eu estou te perguntando qual é a ideia de cidadania, e não qual é somente um direito. Agir livremente é apenas um direito. E votar não é direito? E ter qualquer religião não é direito? Então, interpretem a questão. Ela já te falou, existe diversos significados. Então, a salviana é isso? Saviana, né? Acertou, porque é justamente isso. É o direito político, civil e social. Foi o primeiro slide de hoje. Olha aí, ó, quero ver se vocês estão ligados, viu? Então, a alternativa verdadeira é a letra B. Bora responder a nossa segunda questão. O que convencionou-se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais. A questão anterior, né? A cidadania política, que é a garantia de direitos e participação política, a cidadania civil, que são os direitos relativos às liberdades individuais, e a letra A, cidadania liberal, direitos relativos à propriedade. Sim, nós temos os direitos em relação à propriedade, mas não existe. Eu falei disso aqui, cidadania liberal? Não, né, galera? Então, falso. Não é cidadania liberal, é só o direito à propriedade, que todo mundo tem direito à propriedade. O que é ter direito à propriedade? É tu ter direito à casa, a uma terra. Aí tu fala, né? Ah, professora, mas óbvio, todo mundo tem. Não. Sabe por quê? Porque ainda lá no século XVIII, antes da Revolução Francesa, e vocês também estudam isso na história, não existia o direito à propriedade. Um trabalhador, ele não tinha direito à terra. Ah, e se eu guardasse dinheiro e pudesse comprar a terra? Mesmo assim, não tinha direito à terra.
Olha como era, né? Não existia essa ideia de direitos humanos. Imagina que no Brasil, no período colonial, que as pessoas eram escravizadas, que se eu tivesse lá, mulher, e se eu fosse de uma família abastada, rica, e aí minha mãe chegasse e dissesse: pega, Kelly, esse dinheiro, guarda e vai comprar uma terra. Tu acha que eu tinha direito? Não, porque a terra era proibida para quem era negro, para quem era indígena, para quem era mulher. Então, por mais que eu tivesse o dinheiro, eu não poderia comprar. Então, é por isso que está lá no direito também, na Constituição, está lá na Declaração dos Direitos Humanos, você pode ter o acesso à terra. Beleza? Então, aqui, por isso que a letra A é falsa. Letra B, cidadania social, que são os direitos relativos, né, gente, à garantia de uma vida digna. Perfeito, Janaína, perfeito, eu estou toda hora errando, né, Salviana. E o Ariel também. Só nome bonito aqui, diferentão. Então, ó, verdadeiro, gente, alternativa B. Como é que eu vou conseguir ter uma vida digna? Como é que eu vou ter uma vida digna? É com educação, é com saúde, é com moradia, gente. Isso é que é ter uma vida digna. Então, se lembra, quando a gente fala em cidadania, é cidadania política, é cidadania civil e é cidadania social. Percebam aí, cada uma tem uma categoria. Letra C. Cidadania jurídica, garantia de igualdade perante a justiça. Isso aqui, ó, Janaína, é cidadania civil. Por que que ela é civil? Porque, basicamente, é civil, né? É liberdades individuais. Então, tu poderia ficar na dúvida, né? Mas ela aqui não existe uma cidadania jurídica. É esses três. Ela é política, ela é civil e ela é social. Beleza? Então, letra B é que está correta. Terceira questão. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. O que é um direito civil? São os direitos individuais. Quando eu digo assim, os indivíduos, os civis, é eu e você. Porque militar, ele não é civil, ele é militar. Quem está no poder público, ele não é civil, né? Porque ele responde por um órgão, uma instituição. Um juiz, ele também uma pessoa jurídica, não é uma pessoa civil, né? Eu é que sou civil, você que é civil, porque nós não estamos atrelados a uma instituição. Então, em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. Letra A. Os direitos civis visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião ideológica, de credo e outras liberdades individuais. E aí, na opinião de vocês, a letra A, ela está correta? Bora para a letra B. Os direitos civis são uma forma de controle social, impedindo que os cidadãos possam atuar livremente. Gente, claro que não. Que direito civil é esse que eu estou sendo controlada, que eu estou sendo impedida? Óbvio que não é um direito. Então, falso. Letra C. Os direitos civis são relativos ao voto e à participação política. Falso. Os direitos, isso aqui é cidadania política, que é quando eu posso votar, certo? E quando eu também posso ser votada, porque eu também posso me candidatar. Letra D. Os direitos civis são baseados na defesa da dignidade humana, na segurança alimentar e no acesso a elementos necessários à subsistência. Isso aqui são o quê? Direitos o quê? Sociais. Isso aqui é um direito social.
todo mundo tem esse direito, que é a segurança alimentar, ao trabalho, ao lazer, à dignidade humana, social, porque é a sociedade, é o geral, é o coletivo. Então, a alternativa verdadeira é a letra A, porque quando eu falo direitos civis, eu estou falando de direitos individuais. Então, eu, Kelly, a Janaína, a Salviana, o Ariel, tenho direito à livre circulação. Se eu quiser sair de Teresina e ir lá para Uruçuí, lá para Palmeira, eu vou. Ninguém pode me impedir de fazer isso. É o meu direito enquanto indivíduo. A minha liberdade de expressão, eu posso ter liberdade de expressão, desde que eu não ofenda e que eu não negue a existência de uma pessoa ou de um grupo social. Então, quando eu falo de direito civil, é que eu posso ter qualquer manifestação religiosa. Eu posso ser católica, espírita, evangélica, mórmon, do candomblé, da umbanda, até da igreja satânica, porque até isso tem no Brasil. Então, isso aí é liberdade de credo. Tu acredita em o que tu quiser, tu não pode ser discriminado por isso. É óbvio que na teoria é incrível, porque na prática nós temos muitos casos de intolerância religiosa, por exemplo, né? Então, com certeza aqui, letra A. Direitos civis são direitos individuais. Quarta questão. A cidadania não possui seus limites previamente definidos. Ela está em constante construção e ampliação. Ao longo da história, o entendimento sobre os direitos sofreu grandes transformações. Para o debate e a ampliação de direitos, foi de suma importância. Letra A. O desenvolvimento do poder absolutista que definiu os limites dos direitos de seus cidadãos. Gente, olha aqui nossa aula, a relação com a sociologia, a relação com a história. O que é o poder absolutista? Esse nome vem de absoluto. Foi a organização política que reinou na Europa do final do século XV até o século XVIII, em que todo o poder era concentrado na figura da monarquia, do rei ou de uma rainha. Então, essa galera tinha concentrado nas suas mãos todas as decisões políticas, econômicas, culturais, sociais e até religiosas. Então, o rei, ele poderia até escolher qual era a religião que a galera queria seguir. É a mesma coisa, tu imagina, um prefeito, um governo do estado, uma presidência da república, chegar para Janaína, para Salviana e dizer, olha, galera, eu sou da igreja satânica, eu quero que todo mundo seja aqui junto comigo. Não tem como eu ia dizer, olha, você, amigo, vai para a sua religião e tá tudo tranquilo, tá tudo de boas, mas eu não posso ser obrigada a seguir o seu mesmo credo. Então, gente, o poder absolutista não existe participação popular nas decisões políticas. Se não existe participação popular, não existe direito político, não existe cidadania, não existe democracia. Então, obviamente, falsa, letra A. Letra B. A obediência às normas estabelecidas sem questionamentos. Gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é ditadura. Eu posso questionar. Eu pago meus impostos. Eu vivo dentro de uma sociedade. Se eu não concordo com as atividades da prefeitura, do governo do estado, do Senado, da Câmara dos Deputados, da presidência, do Congresso Nacional, eu posso reivindicar. Porque é um direito meu, é um direito político. Então, se eu estiver sendo proibida de fazer isso, não é uma cidadania, não é uma democracia, é uma ditadura. Então, letra B, falso. Letra C. Então, olha, para a ampliação de direitos. Letra C. A atuação de movimentos sociais e de classe. Verdadeiro, gente.
Isso aqui, os movimentos sociais, eles foram fundamentais. Os movimentos sociais, eles existem para reivindicar, para chamar a atenção da sociedade, para dizer, olha, galera, se liga, porque não tem saúde para todo mundo, porque não tem transporte público, porque tem violência de gênero dentro do país, porque as pessoas estão passando fome. É para isso que existe o movimento social. É para te chamar, para fazer com que a sociedade se ligue. E quem é que está no movimento social? É a sociedade. São as pessoas que estão reivindicando direitos. E todo mundo pode participar, porque é um direito civil. É uma cidadania civil. Eu tenho o direito de poder participar de decisões políticas, de movimentos sociais, de sindicatos, entendeu? Então, aqui é a letra C, porque ela foi fundamental para ampliação de direitos. Por que que a letra D, Salviana, não é verdadeira? Porque diz assim, a centralidade nas eleições? Como assim centralidade nas eleições? Então, tu está querendo me dizer que para ampliar direitos, eu preciso ter o quê? Um único partido. Né? Eu só vou conseguir ter direitos se tiver, a gente entende que a cidadania ela tem uma relação direta com o processo eleitoral. E o que eu mais falo aqui é o quê? Cidadania e democracia não estão restritas a processo eleitoral, gente. Não é só sobre isso. Democracia são os direitos que estão sendo colocados em prática. É eu reconhecer os meus direitos, eu ter uma declaração que exista ali, né? Quais são os meus direitos dentro de uma sociedade. E ainda mais, porque olha a questão, eleições, por ser a única maneira de debater e criar direitos. Então, eu só consigo criar direitos e debater se tiver uma eleição? É claro que não. Entendeu? Eu consigo debater, criar direitos através de políticas públicas, da participação da sociedade dentro das decisões políticas. Então, os movimentos sociais, os movimentos, a luta de classe, que a gente aprende lá com Karl Marx, da sociologia, é que faz existir uma ampliação de direitos. Por que que as mulheres começaram a votar? Foi legitimado o voto lá na Constituição de 1934. Aí que foi durante o governo do Getúlio Vargas. Foi por causa de eleição? Claro que não, não tinha eleição. O Getúlio Vargas ficou 15 anos sem poder, ficou 15 anos no poder. A gente passa 15 anos sem votar para a presidência da República e mesmo assim a gente teve esse direito na Constituição. Por quê? Porque houve pressão das mulheres, porque as mulheres eram maioria dentro da sociedade. E ele pensou o quê? Olha, a mulher, a maioria, as mulheres estão me pressionando. Eu preciso resolver, porque senão isso aqui vai virar um problema. Ele vai lá, não é porque ele é bonzinho, não é porque ele está preocupado com os direitos das mulheres, é porque ele está pensando nos seus próprios interesses. Então, se liga, eleição não é garantia de direito, gente. Não é, entendeu? Sempre eu falo isso aqui a vocês. Não é só porque tu vai votar lá em outubro que tu vai ter certeza que teus direitos vão ser garantidos. Claro que não. A gente precisa viver em vigilância. A gente precisa viver fiscalizando esses direitos. Então, a alternativa verdadeira é a letra C. Nosso tempo está acabando, mas a gente vai responder aqui a nossa última questão. Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania, porque eles visam garantir, letra A, as camadas sociais mais favorecidas, um ambiente estável e seguro. Os direitos humanos, gente, eles são presentes para todas as pessoas. Não é só para quem está em um poder, né? A gente sabe que existem camadas sociais dentro do Brasil e no mundo, que são
são essas camadas sociais? São as diferenças de renda, de escolaridade, né, de acesso à educação, é isso que marca. Então, os direitos humanos, ele não vai proteger apenas quem está na camada mais favorecida, óbvio que não. Letra B. Então, os direitos humanos são fundamentais porque eles garantem o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação, sem nenhum tipo de discriminação. Então, verdadeira, alternativa verdadeira, letra B. Isso são os direitos humanos. A gente ter os nossos direitos preservados, protegidos, independente da nossa raça, etnia, sexo, gênero, idade, condição econômica. Isso sim é cidadania, isso sim é democracia, ok? Então, muito bem aí, ó, Salviana, Janaína, letra B, alternativa verdadeira. Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula de Sociologia pelo canal Educação. Eu quero aqui agradecer vocês pelo nosso primeiro semestre, né? Já que na próxima semana, na quarta, a gente vai estar de férias. Lembra que ainda tem aula na terça-feira aqui no canal Educação, tá bom? Então, quero agradecer vocês. Coloca aqui no bate-papo se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender, né? A gente aprendeu que a sociologia ela é uma ciência fundamental, porque ela se interessa pelo ser humano dentro da sociedade, de que forma que a gente interage e como é fundamental que vocês tenham consciência de quais são os seus direitos e de que forma que se eles estão sendo colocados na prática ou não. Então, me despeço aqui de vocês, eu desejo a vocês ótimas férias, que vocês possam descansar, né? E a gente se encontra aqui no dia 3 de agosto, né? Porque desde o dia 1º de agosto já vai estar as aulas, já vão ter voltado no canal Educação. Tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.